Oi, turma. Bom dia. Todos tranquilos? Todos bem? Meu nome é Sandro Costa e nessa aula agora nós vamos dar as fórmulas do cilindro circular reto. Primeira coisa, o que é um cilindro circular reto? É uma lata igual essa daqui, ó. Aqui embaixo é uma circunferência, em cima também uma circunferência e essa parede lateral aqui é retinha, tá certo? Então, é vertical. Isso daqui, essa latinha, é um cilindro circular reto. Bom, nessa teoria de cilindro circular reto, qual é o nosso primeiro desafio? Desenhar o cilindro. Então, vamos lá, primeira parte, desenhar o cilindro. Primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão desenhar um retângulo, as duas linhas verticais são cheias e as duas linhas horizontais são pontilhadas. Então, primeiro passo, desenhar um retângulo. Essas duas linhas são cheias e duas linhas pontilhadas. Qual que é o próximo passo agora? Nos cantinhos do retângulo, vocês vão desenhar dois parênteses pequenininhos. Então, olha, nesse canto aqui, você vai desenhar um parênteses pequeno. E aqui também um parênteses pequenininho, ó. Aqui também, olha, um parênteses pequeno. E aqui também um parênteses bem pequenininho. E agora nós vamos tentar unir esses parênteses fazendo uma circunferência achatada, uma elipse. Então, vamos unir agora esses dois parênteses. Fazendo uma elipse. Aqui em cima também, ó. Vamos repetir. A mesma coisa. E para dar uma noção melhor de profundidade, né, liga a parte de baixo da elipse de cima com a parte de baixo dessa elipse aqui, por retas verticais. Então, vamos desenhar retas verticais assim, ó. Parte de baixo com a parte de baixo da elipse. E nós temos aí o nosso cilindro, ok? Num cilindro, tem duas medidas importantes. Essa medida aqui, esse comprimento, que eu vou chamar de altura. A altura eu vou indicar pela letra H. E a outra medida importante é o raio da base, que é a medida do centro até a beirada da circunferência. Então, a outra medida importante é essa medida aqui, ó, do centro até na beirada. Eu vou indicar pela letra R, que é o raio da base. Quais são as fórmulas importantes que a gente tem no cilindro? A primeira área importante, a primeira fórmula, é a área da base. Essa base é uma circunferência, então a fórmula da área da base é a fórmula da área de uma circunferência.
Então, a área da base é a área de uma circunferência. E a área de circunferência, nós já vimos que é π vezes r ao quadrado. Essa daqui é a fórmula da minha área da base. Outra fórmula importante é a área da tampa. A tampa também é uma circunferência, então é a mesma forma da área da base. É π vezes r ao quadrado. Outra fórmula importante é a forma dessa parte lateral aqui do cilindro, que fica do lado. A gente chama de área lateral. Então, a área lateral é 2πr vezes h. E outra fórmula importante é a fórmula do volume. Volume, se você, por exemplo, for encher essa lata de água, é o tanto de água que cabe lá dentro, tá certo? A fórmula do volume é a área da base vezes a altura. E essas fórmulas aqui são as fórmulas mais importantes do cilindro. Se você, por acaso, está se preparando para algum concurso público ou está se preparando para um vestibular ou para o Enem, conselho, escreve essas fórmulas que eu escrevi aqui 7 vezes 7 numa folha sulfite para você decorar essas fórmulas, tá bom? Outra coisa que você tem que saber é o que eles chamam de área externa do cilindro. Externa é a área que está por fora. Aí você tem que tomar cuidado para saber se o cilindro tem tampa ou não. O enunciado tem que esclarecer. Então, se, por exemplo, falar que é uma lata com tampa, o que é a área externa? É a área da base, mais a área da tampa, mais a área lateral. E se, por acaso, a sua lata, né, ela for assim, ó, não tiver a tampa, o que é a área externa? É só a área lateral mais a área da base, tá certo? E se por acaso falar assim, calcule a área externa do cilindro. Só fala isso, não fala se tem tampa ou não. Gente, se falar simplesmente calcule a área externa de um cilindro, você tem que imaginar o cilindro todo sólido, como se fosse um tronco de madeira, por exemplo, um tronco redondinho. Aí entra a base, entra a tampa e entra a lateral. Então, se não falar nada, o cilindro é completo, base, tampa e lateral. Mas se falar, olha, é uma lata sem tampa, eu quero calcular a área externa. Você está falando que é sem tampa, então é só a lateral mais a base, tá certo? Bom, nessa primeira aula, eu só vou dar as fórmulas do cilindro e não perca as próximas aulas que eu vou resolver exercícios dessa teoria, tá bom? Por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom!